A Comissão de Fiscalização e Controle está fazendo mais uma rodada de reuniões para ver se avança na discussão ainda do projeto de lei que discute a implementação, o cumprimento de decisão judicial em relação ao piso da enfermagem, assim como está pendente a do magistério. O advogado do sindicato, José Francisco Martins, vai nos ajudar a entender o que avançou. Na verdade, não avançou. O governo voltou com o PL original, tratando como uma assistência, uma verba complementar, ao invés de fixar o piso, independentemente da jornada? Sim, o projeto de lei substitutivo que foi enviado agora para a Câmara é um retrocesso, né, a todas as discussões que vinham sendo feitas anteriormente, até porque ele é praticamente a cópia daquele primeiro projeto de lei que veio para essa casa o ano passado. Nós fizemos um parecer pela inconstitucionalidade, que foi acatado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela retirou o PL, aí ela mandou, né, no final do ano, um novo projeto de lei, naquele momento, colocando, né, o pagamento proporcional à jornada de 44 horas semanais, mas em cima do vencimento básico de cada servidor, com todos os reflexos nas demais verbas salariais e na grade. O que nós combatemos naquela ocasião era que deveria observar, né, aquilo que diz a emenda constitucional 124 de 2022, no sentido de que onde os municípios que têm na sua legislação a carreira desses profissionais do magistério, que fosse pago em cima da jornada prevista nessa própria legislação, ou seja, no caso de Bauru, 30 horas semanais, independentemente da proporcionalidade. Então, a hora que veio aí o julgamento no final do ano dos embargos declaratórios pelo STF, que não trouxe nenhuma novidade, né, na questão anterior, porque ele continuou avaliando a proporcionalidade, considerando a proporcionalidade da jornada, porém, não é uma decisão vinculante. O município ele tem autonomia para pagar, né, o piso, independentemente da decisão do STF. Até porque a ideia do STF foi criar, né, justamente esse benefício complementar para os municípios que não tenham recursos para pagar o piso na totalidade. Então, escudado nessa decisão, esse substituto que veio para cá, ele é pior, ele consegue ser pior que aquele que tinha sido enviado no final do ano, que previu o pagamento sobre a grade. Primeiro porque ele apenas faz o repasse do recurso complementar que vem para o governo, né, que seria para ajudar a pagar o piso, ele pega esse recurso, distribui proporcionalmente a jornada de 44 horas semanais, significando que, primeiro, apenas os técnicos de enfermagem teriam algum acréscimo na remuneração. Segundo, por se tratar de uma verba, de um repasse que pode cessar, né, a legislação diz que ele irá cessar se o governo não transferir mais, você aí está praticamente afirmando que essa verba é transitória. Então, ela não vai, se de contribuição previdenciária, não vai ser estendida para os aposentados, né, conforme a gente avaliou e confessado aqui na reunião pela administração, e não há reflexos, né, nas demais rubricas que os servidores recebem. Por exemplo, não vai ter reflexo em biênio, em sexta parte e etc. Então, nesse sentido, nós entendemos que não há qualquer investimento, nem um centavo do governo para pagamento do piso nacional da enfermagem. Então, não há também a valorização do segmento. O que nós estamos, e que está ficando, né, ficou demonstrado nessa reunião, é que o governo tem margem financeira para fazer o pagamento, né, com todas as questões aí de eventuais impactos, né, mas o limite prudencial permite que isso seja feito, e há a possibilidade de remanejar, né, fazer o remanejamento de recursos de outras do orçamento para que isso seja cumprido. Agora, se não tiver essas incorporações aos salários, como você explicou, ficam verbas transitórias, proporcionais apenas, muito distante daquilo que é apresentado na origem da discussão do piso. A conta do governo aqui, que dava cerca de 10 milhões, dependendo do critério, chega a 20. Você conseguiu entender isso? Olha, as contas não batem, né? Porque a lei federal, né, ela, assim como a emenda constitucional 124, ela prevê o pagamento do piso da enfermagem independente da jornada de trabalho. Como eu disse, né, cada município tem a sua
a sua legislação específica sobre a carreira, estabelecendo inclusive a jornada legal, no caso aqui de 30 horas, e assim deve ser observados nos termos da legislação de regência. Agora, as contas, até houve aqui até um debate, né, em relação às contas. Essa conta ela é um pouco, vamos dizer assim, exacerbada, né, em relação a dobrar, né, o valor, principalmente no que tange, embora você tenha questões aí, se for pagar realmente sobre 30 horas sobre o piso, tem questões previdenciárias, mas também há que se fazer aí, em nenhum momento o governo apresentou um impacto, né, previdenciário sobre, inclusive o presidente da FUNPREV, que presente na reunião, não trouxe esses dados. Então, nós achamos essa conta um pouco exagerada, de tal forma do governo a justificar, né, eventualmente, que ele não poderia pagar, mas, né, ele mesmo disse que tem margem financeira para fazer esse pagamento. Obrigado ao advogado do sindicato, José Francisco Martins. Vamos ouvir, claro, o governo municipal a respeito da sua posição, neste momento, sobre o piso da enfermagem. Saiu no final do ano a decisão do STF, né, que entende que o piso tem que ser pago nos vencimentos do profissional e o município vai se valer desse recurso que virá da União. A princípio, desculpa, isso não teria efeito previdenciário, portanto. Exatamente. Hoje, do jeito que está o projeto de lei, ele não tem efeitos previdenciários. Se, por um acaso, como foi proposto em outra oportunidade, aplicasse na grade o reajuste, aí teríamos impacto previdenciário. Exatamente o que a categoria reivindica, que é que seja a verba incorporada, ou seja, que faça parte do salário base e independentemente da jornada. Exatamente. Agora, neste caso, a decisão judicial esclarece esse ponto, se o governo teria ou não a prerrogativa, ou se vai conversar com a prefeito, que é uma decisão administrativa, primeiro, de não ser verba complementar, seja qual for o nome, e ser não vinculado à carga jornada de trabalho? Exatamente. O município está se apegando à decisão do STF, que institui, né, nesse momento, o pagamento de um complemento salarial. Nós temos em discussão, em andamento, um plano de cargos, carreiras e salários, que aí sim a gente vai, com base nas informações colhidas e apresentadas pela empresa, tratar a questão dos benefícios para a categoria. Ou seja, outras questões de carreira, assim como aconteceu na discussão do piso do magistério, para piso da enfermagem, que não seja a obtenção do piso, vão para plano de cargos e salários. Exatamente.